Olá, tudo bem? No episódio de hoje eu quero comentar com você, dentro da temática ainda sobre dilúvio, né? Nós estamos tratando aí nessa série sobre este livro aqui, né? Deixa eu focar ele aqui. Aí, agora ficou legal. O Mundo Perdido do Dilúvio. Teologia, mitologia e o debate sobre os dias que abalaram a Terra. Eu gosto dessa expressão, o debate sobre os dias que abalaram a Terra. Até é uma jogada muito boa que os autores desse livro, o Tremper Longman III e John Walton, com a contribuição de Stephen Mosquier, tá? Eles trabalharam neste livro, falando sobre o dilúvio, tá? E a gente está tratando justamente sobre o dilúvio, a gente já está digamos assim, na quarta, no quarto capítulo, né? Ou na quarta proposição, que é o tema que a gente vai tratar justamente hoje, tá? Que é o seguinte: a Bíblia usa hipérbole para descrever acontecimentos históricos. Então esse vai ser a nossa temática de hoje, né? Nosso capítulo de hoje, né? Que é onde a gente vai tratar um pouquinho aí sobre hipérbole e, aliás, como é que a Bíblia utiliza hipérbole, né? A gente já tratou em outros momentos aí sobre a questão da figura de linguagem da hipérbole, né? Só para relembrar, né? Só para deixar destacado, né? Hipérbole é uma figura de linguagem que a gente tem em português, tá? Tem algumas figuras de linguagem que tem em hebraico e não tem em português, tem em grego e não tem em português, tem em português e não tem nos outros idiomas, isso aí é normal. Mas o hipérbole tem, é uma figura de linguagem que tem em português, e no português hipérbole significa exagero, né? Aqueles exemplos dos mais simples. Eu já falei para você 1 milhão de vezes. Eu já cansei de falar sobre isso e por aí vai, tá? Às vezes o cansei de falar talvez não seja nem hipérbole, né? Seja literal mesmo, né? Mas hipérbole é isso, né? São expressões onde você utiliza exagero, tá? E mais especificamente hoje, eu quero tratar aí, a gente tem um capítulo aqui que está no livro, né? Da edição da Thomas Nelson Brasil, né? Da editora Thomas Nelson Brasil, tem a proposição 4, e dentro do livro o John Walton, eu vou jogar tudo na conta do Walton, tá? Ele vai falar sobre algumas coisas, alguns exemplos de hipérbole, ou de hipérboles no texto bíblico. Mais especificamente, ele vai tratar sobre Josué, capítulo 1 até o capítulo 12, né, que ele vai tratar de toda essa... Eu vou dar um geral, né, assim, por cima do que ele está tratando aqui, ou o que ele quer dizer sobre essa parte da hipérbole, né, mas eu quero focar em 2 outros exemplos de hipérbole que eu escrevi lá no site Hora de Bereá, tá? Caso você não saiba, eu tenho uma coluna lá no site Hora de Bereá. Na verdade, agora eu tenho 2 colunas, né? Mas a que importa pra gente é a mesma daqui, do Cosmotel, Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Eu tenho uma coluna que, na realidade, foi lá, né? Uma coluna escrita no site Hora de Bereá. Vai estar aqui na descrição do episódio, tá? Então, se você estiver ouvindo ou pelo podcast ou assistindo pelo YouTube, tá tudo aqui direitinho, tá? Então, não precisa se preocupar com relação a isso. Você tem por onde acessar isso tranquilamente, tá? Então, eu tenho um encurtador ali de link para ficar fácil, né? Para você, clicou ali, você já é redirecionado para o site, tá? E lá vai estar o texto direitinho. E lá no Cosmotel, eu escrevi 2 textos. Um deles em 2020 ainda, foi no dia 11 de setembro de 2020. Aí eu quero falar um pouquinho dele aqui, porque está dentro dessa estrutura hiperbólica que o Walton está citando aqui, porque assim, eu não vou ler o livro para você, que não é uma leitura comentada, né? Como eu já falei isso em diversos outros momentos, não é uma leitura comentada. Eu recomendo muito que você adquira este livro, que está muito bom, tá? É um livro muito bom. Então você pega o livro, leia o livro. Tem muita coisa que o Walton fala que eu nem cito aqui, tá? Isso é comum, é natural, é normal. Algumas coisas que o Walton não fala, eu falo aqui também, então faço alguns acréscimos, tá? Então, como não é uma leitura comentada, e nem é vamos dizer, uma leitura pura do texto do Walton, tá? Então, eu vou aproveitar e utilizar 2 exemplos que eu citei nessas 2 colunas para acrescentar no que o Walton está falando aqui, tá? Eu vou dar uma geralzinha no que ele cita aqui, mas eu quero me focar justamente nesse texto que eu escrevi no dia 11 de setembro de 2020. O título do texto é Josué, Sol
Lua é a ação de Deus, tá? Naquele evento lá tradicional, bem conhecido, sobre o Sol parar, ou a Lua parar, ou seja lá o que isso significa. Pois é, no texto eu coloquei isso muito bem detalhado, tá? Um texto escrito lá no site do Hora de Bereá, tá? Aí eu quero comentar um pouquinho porque, aliás, comentar o que nos cabe aqui, que é a parte de hipérbole, tá? Então eu vou pegar o que eu escrevi lá na parte de hipérbole, trazer aqui para o nosso contexto, que é a nossa temática de hoje, tá? É claro que lá tem muito mais outros detalhes do que só a questão hiperbólica, tá? Da hipérbole, do exagero, tá? Lá tem bastante coisa, tá? E tem um outro texto que eu escrevi agora mais recentemente, tá? Recentemente em relação a data que esse podcast está sendo podcast, ou esse vídeo que você está assistindo, tá? Que foi no dia 4 de janeiro agora de 2023. Eu escrevi um outro texto lá no Cosmotel também, e lá inclusive tem, fica o convite, né? Vai estar os links tudinho aqui na descrição do episódio, caso você não conheça, tá? Fica o convite aí para você ler também, tá? Ler as colunas que eu coloco lá, que é sobre, eu estou escrevendo uma série, no momento que eu estou gravando esse episódio aqui para você, eu estou escrevendo ainda a série sobre dilúvio. Então eu aproveitei e estou gravando vídeo, podcast, gravo texto. Legal. Eu gravo texto também em formato escrito, né? Então eu escrevo texto também. Só que cada um com caminhos específicos, né? Com um direcionamento específico. Então, por exemplo, no que você está assistindo aqui pelo YouTube, tá? Então tem aqui no YouTube a série do livro, tá? Eu estou tirando do livro do John Walton, falando sobre dilúvio, mas focado no livro O Mundo Perdido, o Dilúvio. Aí tem a série no podcast também, que é o que eu acredito que você deve estar ouvindo também no podcast. Talvez você esteja ouvindo no podcast também, que é a mesma coisa aqui do livro. Também tem uma outra série que eu estou fazendo, só que são episódios mais curtos, apenas no podcast, não tenho no YouTube, que é sobre a série O Dilúvio. Vai ao ar todas as segundas-feiras, tá? Não sei em qual momento que você está ouvindo isso, mas toda segunda-feira está sendo episódio curtinho de 15 minutos. Tá? Aquilo lá, essa série, ela é mais curtinha e ela é mais focada no texto bíblico. É claro que eu estou trazendo umas coisinhas adicionais e tudo mais, mas ali o público ali, a ideia que eu tenho de público ali é um pouquinho diferente do que eu tenho aqui de quem está acompanhando, lendo o livro e tudo mais, tá? No final das contas, se somar tudo, você vai ter um acréscimo muito bom, tá? Você vai ter um conhecimento muito bom, porque eu direciono algumas coisinhas um pouquinho diferentes, eu dou foco em canais diferentes. Por último, tem a coluna, né, a coluna Cosmotel. Lá na coluna Cosmotel eu tenho uma série, aliás, eu tenho várias séries que tem lá no site Hora de Bereá, tem uma coluna chamada Cosmotel, e lá eu escrevo várias séries, então toda semana sai um texto lá. Então, um texto sobre dilúvio, mas não é só sobre dilúvio, tem outras séries sobre um monte de outras coisas, sobre física, cosmologia também, mas tem uma específica sobre dilúvio, tá? E lá eu vou detalhar, vou dar foco em outra coisa completamente diferente, completamente diferente não, né? Mas complementar ao livro e a outra série de 15 minutos podcast. Então veja que são YouTube, séries no YouTube, séries no podcast, tem um Cosmotel, então são coisas assim diferentes, mas se você acompanhar tudo, e eu convido você a acompanhar todas essas coisas que eu faço, já que eu consigo fazer, você consegue acompanhar tranquilamente, tá? Então, para você até ter um pouquinho mais de conhecimento sobre alguns detalhes com relação ao dilúvio, tá? Então, mas vai estar tudo aqui na descrição do episódio, os links relacionados e outras coisas mais, o site, a Hora de Bereá, então pode ficar tranquilo que vai estar tudo aqui na descrição do episódio, tá? Voltando, então, eu escrevi uma coluna no dia 4 de janeiro de 2023 sobre o dilúvio, tá? É um texto específico dentro da série O Dilúvio, tá? E o título do texto é Dilúvio, Boa Literatura, tá? E aí eu quero puxar algumas coisas que interessam aqui pra gente, para esse episódio sobre hipérbole no dilúvio, tá? Então tem algumas coisinhas a mais que eu quero trazer aqui para nós como acréscimo nesse episódio aqui do livro, tá certo? Bom, puxando então algumas coisas que eu sempre falo com você, né? Tem alguns pedacinhos aqui que eu queria destacar, ler, que tá tão bem colocado aqui, porque se eu for, vamos dizer o outro, se eu for falar mais do que já tá aqui, vai estragar o livro, né? Então vamos lá. Alguns detalhes é o seguinte, tá?
Bom, a Bíblia utiliza essa figura de linguagem, hipérbole, tá? Em diversos casos, tá? Quais são esses diversos casos? O autor ele vai trazer, basicamente, o caso de Josué, capítulo 1, até o capítulo 12, tá? Então, nesse interim, nesse meio de capítulo, ou nesse meio de texto, qual que é a ideia, tá? A ideia geral é o seguinte: se você ler do capítulo 1 até o capítulo 12 de Josué, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma descrição de um povo que saiu da terra do Egito, entrou na terra de Canaã, começou a fazer conquista e no final das contas conquistaram tudo. Basicamente isso, tá? Só que aí vem uma ideia, né? Mas como assim? Eles conseguiram conquistar tudo? Deixa eu pegar aqui com você no texto bíblico de Josué capítulo... É melhor até para a gente ler o texto, que fica mais fácil, né? Vamos ver aí, capítulo 11, versículo 16 e 17. Isso. Josué, olha só o que diz. Josué capítulo 11, versículo 16 e 17 diz o seguinte: Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Bom, o que você entende desse texto do jeito que está escrito? Exatamente o que está escrito, que Josué conquistou tudo. Não é isso que o texto está dizendo? Então, é isso que aconteceu, certo? Então, aí, quando você vai ler esse texto desse jeito, do jeito que eu li para você aqui, sobrou o que para Israel conquistar? Nada. Israel conquistou tudo. Do capítulo 1 até o capítulo 12, Israel conquistou tudo, não tem mais nada para conquistar e acabou-se. E agora? Agora, faz o seguinte, pega na sua Bíblia, tá? E vira a página, deixa eu virar a minha online aqui, né? Vira a página para o capítulo 12 de Josué, tá? E lá no capítulo 12 de Josué vai estar, aliás, capítulo 12 não, tá aqui, dominando, não, ainda tem a capítulo 12 ainda, de Josué de capítulo 1 até o capítulo 12 que vai dizer as conquistas, né? E o capítulo 12 é justamente uma lista de conquistas, tá? Agora vira duas páginas então, pronto, Josué capítulo 13, tá? Versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para conquistar. Muitíssima terra ficou para possuir. Aí no versículo 2, traz uma lista da terra que ficou para construir, para possuir. A terra que ainda fica é essa: todos os termos dos filisteus, mas pera. Mas do capítulo 1 até o capítulo 12 não tinha conquistado tudo. Alguma coisa errada não está certa. E o que está errado e que não está certo, né? Aí é que vai entrar essa tal de figura de linguagem chamada hipérbole, tá? Ou seja, o que nós temos de concreto, de substancial em Josué capítulo 1 até o capítulo 12 é uma figura de linguagem. Aliás, é a utilização de uma figura de linguagem, não é a única, tá? Tem outra figura de linguagem também, que é a questão da hipérbole, tá? Tem muita hipérbole que é utilizada aqui. Ou seja, o que significa hipérbole nesse caso? Significa exagero, tá? Mas exagero como figura de linguagem. Não é exagero no sentido de enganar o leitor, qualquer coisa do tipo, não. É uma figura de linguagem, tá? Então, de Josué do capítulo 1 até o capítulo 12, se você ler depois do 13 ao 24, não é que tem uma contradição. São figuras de linguagem, tá? Então, a gente tem a utilização dessa figura de linguagem. Tá, beleza. Partindo, que pode vir uma dúvida que é legítima, né? Partindo do pressuposto de que, beleza, a gente tem uma figura de linguagem chamada hipérbole. Tá.
Mas o texto está dentro de um contexto, que eu sempre falo para você aqui. O texto está dentro de um contexto. A gente tem a utilização de hipérbole dentro do contexto onde esse texto de Josué foi escrito, porque aí, se tiver, beleza. Realmente os caras usam muito hipérbole e tal, então tem hipérbole ali. Ou não tem hipérbole. Aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, tá? Aí a coisa complica bastante, tá? No sentido de, e agora, como é que fica a situação, tá? A situação no sentido de, o texto bíblico está dizendo uma coisa, mas tem outra, né? Então é isso que a gente tem que dar uma olhada, tá? E o contexto, por exemplo, a gente tem um contexto dentro o próprio Walton vai citar, né, lá na página 46, tem um contexto antigo Oriente Próximo que é na terra do Egito. Não tinha como esquecer o Egito, né? Então na terra do Egito a gente tem a utilização de hipérbole. E como é que é essa utilização de hipérbole na terra do Egito? Bom, e a utilização da hipérbole na terra do Egito, né, ela é descrita aqui pelo que o Walton coloca. Tem um texto, né, que está numa estela, a estela de Tutmés III, tá? E ele diz o seguinte, tá? Nessa estela: o grande exército de Mitanni é derrotado em um piscar de olhos, perece completamente no fogo, como se nunca tivesse existido, tá? Então tem um exemplo bastante claro aí dessa estela de Tutmés III, que vai falar sobre esse exército de Mitanni que foi simplesmente apagado. Mas não foi. Por quê? Porque ainda existiu depois desse registro, ou até durante esse registro aqui, esse exército ainda estava. Mas tá, até a gente investigar quem que é esse Mitanni e tudo mais, vamos pegar um outro trecho. E aí no texto, na coluna que eu escrevi sobre o dilúvio, que vai estar aqui na descrição do dia 4 de janeiro, eu fiz uma pequena análise bem curtinha, né? Análise entre aspas, né? Sobre isso aqui que eu vou comentar agora, tá? E lá eu coloquei o texto direitinho e tudo mais, inclusive eu coloquei a foto em hieroglifo e tudo, tá? Que é o seguinte, tem estela, eu não sei se você conhece essa expressão estela, tá? Estela é uma pedra, tá? Bem grande, que ela foi esculpida, né? Então tem de vários tamanhos, tá? Tem estelas de todos os tamanhos. E aí nessa estela é gravado ali narrado alguma coisa, tá? Por exemplo, talvez a estela, a pedra mais conhecida, né? É uma estela também, é mais conhecida, talvez você já até ouvido falar nela. Eu estudei isso quando eu estava na escola, lá na quinta série. Lá vai para muitos anos, né? Quase 30 anos que eu estudei isso na quinta série, ainda era quinta série, ensino fundamental hoje em dia, né? Equivalente ao sexto ano hoje, né? Eu estudei essa história lá. É a estela ou a pedra de Roseta. Lembra? Já ouviu falar da pedra de Roseta? Pedra de Roseta é uma descoberta feita no século XIX ainda. E aí teve um cara chamado é um francês, Champollion. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. 1800 e pouco, tá? 1830, 40, por ali, tá? E o Champollion, deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui, tá? Se bem que é francês, né? Então acho que não vai adiantar muita coisa nem eu saber o nome dele. É Champollion, tá? Não é o Chaplin, não. Tá, depois eu encontro o nome dele aqui. E o que acontece? Nessa estela que estava lá, ela foi escrita, é uma pedra que tem algumas narrativas e está em alguns idiomas. Aí você tem um idioma em hieroglifo, que é uma estela egípcia, né? Tinha um outro idioma também, estou tentando lembrar. Acho que era cuneiforme, a pedra de Roseta. Aqui, encontrei, tá? Deixa eu pegar aqui o nome direitinho. Ela é da época, pronto, agora tá certinho. Ela é uma você pode procurar como pedra de Roseta, tá? Agora tá certo. E ela é do período ptolomaico, né? Ali mais ou menos do segundo século antes de Cristo, tá?
E aí tem várias, são 3 inscrições, se não me engano, pelo que eu estou olhando aqui, eu estou olhando a foto delas, são 3 inscrições, e nessas inscrições tem hieroglifos, tem grego e tinha um outro idioma também, qualquer outro idioma, tinha o demótico, é uma variante escrita do egípcio tardio, né, e o grego antigo, né. Então tinha dois egípcios lá, né, hieroglifos em egípcio. Champollion, Jean-François Champollion, em 1822, tá? E aí, por justamente estar escrito, tem uma parte que está escrita em grego, a partir daí, o Champollion, ele conseguiu decifrar, porque os textos são muito semelhantes, na realidade, a narrativa, ela é a mesma narrativa em 3 idiomas, né, vamos dizer assim. Bom, grego, o Champollion sabia, tá? Ele conhecia muito bem o grego e tudo mais. Só que os outros idiomas, hieroglífico, mas ninguém sabia. Ninguém sabia ler aquele negócio, aqueles montes de emoji, tipo emoji. Pois é, a partir do grego ele conseguiu, vamos dizer assim, decifrar qual é a escrita, ou como que se escreve, ou qual que é o idioma, vamos dizer assim, dos hieroglifos egípcios. E aí é que começa um ramo da ciência que nós conhecemos hoje em dia muito bem, chamado egiptologia. Começa justamente aí, século XIX, tá? Então, isso está numa estela onde você tem uma escrita em vários, no caso aqui da Pedra de Roseta, em vários idiomas, beleza. Mas a nossa conversa não é Pedra de Roseta, é só estela para você poder entender. E aí tem uma estela, que é essa estela de Tutmos III, que é onde eu mencionei esse trecho, que é um trecho hiperbólico, ou seja, que tem um exagero no meio. Só que tem uma outra estela, que é a estela de Merneptah, acho que é assim que pronuncia, pelo menos no português. Essa estela, eu trabalhei um pouquinho dela, não com a estela, mas com essa menção. Eu busquei os originais em hieroglifos, tá? E aí dentro desses originais eu trabalhei um pouquinho, tem tradução disso, né? Depois do Champollion tem tradução disso tranquilo, tá? E aí nesse texto da estela de Merneptah eu até tirei foto, eu coloquei lá a inscrição toda, o original tudinho, tem lá os livros onde eu pesquisei, escritos em hieroglifos mesmo, original, então tá bem detalhado ali, caso você queira buscar em outras fontes, tá? E aí lá eu coloquei a história desse trechozinho que vai estar descrito aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para você. E a estela diz o seguinte, tá? A frase da estela de Merneptah, ela diz o seguinte: Yanoam é desfeito em inexistência, Israel está desolado, sua semente já não existe. Tá, essa aqui é a tradução em português, que é o que está aqui no livro do John Walton, tá? E aí eu fui pesquisar justamente essa estela, pesquisei lá no original, o Walton, ele cita os livros aqui, eu encontrei esses livros que eles citam, que eles, né, no caso o Longman e o Walton, tá? Então aqui tem uma nota de rodapé na página 46, que vai estar essa citação que eu acabei de falar para você, tem lá o livro do Lawson Younger, Ancient Conquest Accounts. Eu encontrei este livro, tá, que fala desse estudo, eu tenho ele, eu consegui ler o trecho onde o Lawson Younger faz essa citação, no caso a citação dos povos ao redor de Israel, tá? E aí tem um outro trecho que também é do Younger, tá, do Lawson Younger, mas no mesmo livro, mas no outro trecho, que ele vai fazer essa citação aqui do Israel está desolado, sua semente já não existe. E aí ele está puxando de outro artigo, e eu fui atrás desse artigo também, aí eu encontrei os cadernos originais dos caras que encontraram essa estela, fotografaram, e aí tem as fotos e tudo direitinho lá, e aí tem lá no finalzinho lá, escrita em hieroglifo, dessa frase que eu acabei de ler para vocês: Israel está desolado, sua semente já não existe, tá? E isto é um exemplo, estela egípcia, tá? Egípcia, isso aqui é tudo egípcio, tá? Hieroglifo, tudo mais, tudo egípcio. Isso é mais um exemplo de exagero, de hipérbole. Então,
A Terra do Egito utiliza bastante hipérbole, tá? Tem, aqui, só que já tem 2 casos escritos em estelas, né? E assim, tá, para que servia as estelas, né? Que é o que? Essa grande pedra onde tinha escritos em hieroglifos em outros idiomas. A ideia das estelas, né? A ideia das estelas é como se fosse uma ideia de um registro público. A gente não tem aí o Diário Oficial da União, onde tem lá os registros de tudo que o Estado faz, das leis, divulgação das leis e tudo mais. Pois é, seria algo, entre aspas, semelhante, tipo uma divulgação oficial. Só que é claro que, diferente do Diário Oficial da União, né, o nosso DOU que a gente tem aqui, lá eles escrevem tudo, né? No caso dos egípcios, eles fazem a narrativa de tudo. Diferente da narrativa jurídica, né, que você tem todo um palavreado, tem todo um contexto, tem todo não é figura de linguagem, gênero literário, né, que é o gênero jurídico, o gênero de leis. No caso dos egípcios, a gente vai ter diversas gêneros e figuras ali mostradas. A gente está falando de coisa de 2.000 anos antes de Cristo, coisa que já tem no mínimo 4.000 anos, tá? Então é desse tipo de coisa que a gente está falando, tá? Só para dar uma contextualização. Até lá eles escreviam sobre tudo. Bom, tive que fazer uma pequena pausa aí, porque deu um problema técnico na minha câmera, e aí eu tô voltando agora. Para você que tá ouvindo diretamente, tá? Não teve nenhuma alteração, então vamos continuar. Para você que tá vendo no YouTube aí, talvez tenha uma alteração de imagem, tá? Mas isso não altera o conteúdo e nem o áudio, o que a gente tá conversando. Bom, continuando, então na Terra do Egito a gente tem essas estelas, né? Esses tipos de diário oficial da União, para poder fazer as gravações de coisas importantes, no caso do Estado egípcio e tudo mais. E aí a gente já viu nesses exemplos, tanto que o Walton traz, quanto o Lawson Younger traz, né? Não só esse exemplo especificamente, mas diversos outros exemplos, né? Em todos esses casos, na Terra do Egito, a gente tem hipérbole, tá? Por exemplo, na estela de Merneptah, como eu tinha falado anteriormente, né? Lá tem dizendo que Israel está isolado, socialmente não existe mais, tá? Socialmente já não existe, tá? Isso está escrito em hieroglifos, né? No artigo que eu coloquei, tá na descrição aqui, eu coloquei até a imagem da estela completa, e lá no finalzinho eu coloquei até uma marcaçãozinha em vermelho, né, onde tem a inscrição exatamente em hieroglifo, claro, eu não leio hieroglifo, mas eu estou confiando nos pesquisadores que leem e decifraram o que está escrito ali, que é praticamente isso, né, escrita é uma criptografia, né, então eles descriptografaram, vamos dizer assim. Então lá tem essa expressão, só que a gente sabe que a sua semente já não existe. Bom, isso aí é uma hipérbole, né, porque a semente de Israel continuou, tá? Então, é uma hipérbole que a Terra do Egito usou nessa estela, e diversos outros documentos, né, lá na Terra do Egito tem muita utilização da hipérbole, né. Continuando, então, onde é que mais a gente tem hipérbole, né? A gente tem hipérbole como eu tinha mencionado também, né, entre Josué 1, capítulo 1 até o capítulo 12, né, que tem uma hipérbole. Na verdade, várias hipérboles, porque diz que destruiu todo mundo e depois não destruiu todo mundo e tinha muita coisa para conquistar. Mas como assim, né? E aí, eu quero fechar justamente esses últimos minutinhos que a gente tem aí do podcast com um exemplo mais específico de hipérbole, tá? Que também é um artigo que eu escrevi, né, que tá aqui na descrição, que é sobre o Sol e a Lua lá em Josué, no texto de Josué, que vai falar lá no capítulo 10, que está dentro do trecho do capítulo 1 até o capítulo 12, que vai falar sobre aquele evento do Sol e da Lua pararem, né? Ali também tem hipérbole, né? Tá, mas hipérbole em que sentido? Tá? No seguinte sentido. Bom, eu não vou entrar em detalhes, talvez eu grave até um outro podcast para explicar esses detalhes, né? É até interessante, né? E aí eu deixo o dia de quarta-feira, em algum outro momento, não na sexta-feira, a gente tá mais específico em algum livro e trabalhando com algum livro, né? Aí talvez eu deixe na quarta-feira, deixe em algum outro momento, tá? Nesse texto que eu escrevi, nessa coluna que eu escrevi, eu detalhei os pontos onde o texto de Josué capítulo 10 vai falar sobre o Sol e a Lua pararem,
tá? E parar, tá? Eu já vou dar o pequeno spoiler, né? E eu vou detalhar isso depois em outro momento, em podcast também, mas o texto já está bem escrito, né? O parar ali é no sentido de não ter mais função. Ou seja, o Sol e a Lua parar lá no hebraico, tá? Inclusive eu tento trabalhar um pouquinho com o texto hebraico, né? É complicado, é difícil demais e tudo, tá? Ainda mais para mim que eu não sou fluente, não sei ler hebraico no seu original. Fui ali meio que apoiando com alguns comentários, puxei um pouquinho ali de alguns do pouquinho de conhecimento que eu tenho de hebraico, muito mínimo, tá? Praticamente nada. E aí, o que eu consegui chegar, aliás, eu cheguei me baseando em outros, é o seguinte: esse termo parar é no sentido de não ter a função efetiva. Por exemplo, tá? Você tá fazendo alguma coisa e, melhor ainda, tá? Para de ser do jeito que você é. Isso é uma figura de linguagem que tem o sentido, olha, para de fazer o que você está fazendo, ou pare de exercer a função que você está fazendo, tá? Seria mais ou menos essa ideia, o parar lá no texto de Josué 10, tá? Mas aí depois eu vou detalhar esse sentido de parar. Porque a nossa ideia aqui é a questão da hipérbole. Onde é que entra a hipérbole aqui? Se você pegar o texto lá, deixa eu pegar o texto aqui para você, de Josué. Deixa eu já pegar aqui na Bíblia aqui. Josué capítulo 10, tá? Lá no capítulo 10 de Josué, nos versículos... vamos colocar aí, o versículo 5, por exemplo, só para você entender o que é a história. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém. Lembra que ainda não tinha conquistado a terra de Israel, José estava conquistando, tá? Então lá em Jerusalém tinha um rei que não era, e não se chamava Jerusalém na época, tá? Se chamava outro nome, mas isso é outra história. O rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, uma grande cidade inclusive que depois foi incorporada a Israel, tá? O rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Tá. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo, aí pediu ajuda, né? Pediu arrego lá para Josué e Israel. Aí o Josué foi lá e ajudou e tudo mais, né? E aí, cadê aqui? Versículo 11, tá? O versículo 11. E aí começaram a guerra lá e tudo mais, né? De Israel, Josué e tudo mais contra esses reis, ajudando o pessoal de Gibeon, né? E aí no versículo 11 diz o seguinte: e sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, porque Israel estava guerreando contra eles, a descida de Bet-Horon. Agora presta atenção nesse termo, tá? Nessas frases seguintes: o Senhor lançou sobre eles, aos inimigos de Israel, né, que estavam fugindo, do céu, grandes pedras, até Azeca, e morreram. Aqui dá a ideia o quê? Que grandes pedras foram lançadas pelo Senhor de um local até um outro local, enquanto eles estavam fugindo de Israel. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Tá? E aí, andando um pouquinho mais no versículo 12, diz o seguinte: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol, versículo 13, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jarhem. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou-se a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E aí continua o restante do texto. Aí a gente entende, né, numa primeira ideia, de que, bom, o sol estava se movimentando, ele se deteve no meio do céu, não apressou-se a pôr-se,
Ou seja, ele estava andando, né? O Sol estava se movimentando. No meio do céu ele se deteve. Depois ele começou a ficar cada vez mais devagarzinho até se pôr. Essa é a ideia que a gente tem, né? É justamente essa ideia que a gente tem. Só que o texto não tá, apesar de falar, se deter e tudo mais, não é a questão do movimento em si, tá? A tradução em português é complicadíssima, tá? É complicadíssimo, tá? Porque a melhor tradução seria deter e parar a questão da sua função, mas como é que escreveria isso? E aí tem muita discussão com relação a isso, tá? Que não é o objeto aqui. Mas onde é que está a hipérbole com relação a isso, tá? A hipérbole tá no seguinte, olha. Tem muito mais gente que morreu na mão dos israelitas nessa chuva de saliva do que... Tem muito mais gente que morreu nessa chuva de saliva do que na mão dos israelitas. Isso é uma hipérbole também, tá? Acaba sendo hipérbole, porque se você contar, vamos dizer assim, o número de mortos nas guerras anteriores e nas guerras posteriores, porque essa aqui não foi a única guerra, tá? A gente tem mais gente que acabou morrendo depois na mão dos israelitas do que nessa chuva de saliva. Tranquilamente, mas isso aqui é uma hipérbole. Isso aqui não é uma mentira, não é uma contradição dentro do texto, não. É uma hipérbole, é uma figura de linguagem utilizada, tá? Outra figura de linguagem que você tem é essa questão justamente do Sol e da Lua se deterem, ou seja, de perder a sua função, de não ter pressa e tudo mais. Isso é se a gente colocar no sentido de função, né? Qual que é a função do Sol e da Lua? Na época de Josué, brilhar. Não era mais nada, não é efeito gravitacional, não é efeito da vida, não. Sol e a Lua, a função do Sol e da Lua lá para Josué, na época dele, porque eles não tinham um entendimento como nós temos de ciência hoje, é iluminar. Onde é que está a hipérbole? O Sol não tem pressa para voltar à sua função e tudo mais, né? É claro que não, porque tem que é a sugestão que eu coloco no artigo, e não é minha, eu corroboro com ela, porque eu fiz algumas simulações astronômicas e tudo mais, eu coloquei tudinho lá no artigo, lá direitinho lá, né? Não vai ter pressa para voltar à sua função original, que é o quê? A sua função de brilhar novamente, tá? Mas isso, é claro que não é que ele não tem pressa, porque está tendo um eclipse, tá? Então, é um certo exagero para dizer que não tem pressa, tá? Esse é um outro exemplo de hipérbole, tá? Dentro desse trecho do eclipse, tá? E aí, tem um outro trecho aqui, deixa eu tentar pegar aqui... sim, a questão do clima, né? Não vou nem mencionar isso não, porque está bem escrito no texto, né? E aí depois, em outro momento, eu delineio melhor esse evento do eclipse, tá? Em outro podcast, porque aqui no texto já tá bem detalhado. Bom, em resumo, então é isso, tá? Então, fechando, vamos fazer um pequeno resumo desse capítulo, então, ou proposição 4, a Bíblia usa hipérbole para descrever acontecimentos históricos, que é o caso de Josué, capítulo 1 até o capítulo 12, é o caso, por exemplo, no caso aqui está falando de Bíblia, né? Mas a gente tem todos os povos do Antigo Oriente Próximo que também utilizam exagero, o Gilgamesh, o Egito também, né? E tem outros trechos da Bíblia também que ele não menciona aqui, mas que também são hipérboles, né? O dilúvio não, calma. O dilúvio é a próxima proposição, tá? Relato hiperbólico. Pois é, tem hipérbole lá no dilúvio, a gente vai ver isso no próximo episódio, na proposição 5, tá? E tem outros exageros, vamos dizer assim, ao longo do texto do texto bíblico, né? Por exemplo, agora passou no jejum que Jesus fez, por exemplo, ficou 40 dias sem comer, ficou em jejum por 40 dias e teve fome, mas não teve sede. Então é claro que é um exagero ali também, né? E tem diversos outros exemplos aí que a gente pode ver que falam, isso aqui é uma hipérbole, né? É claro que, só lembrando que a hipérbole escrita no texto bíblico, escrita em hebraico ou em grego, não é tão bonitinha quanto a gente tem em português. Por isso que tem uma certa dificuldade a gente entender onde é que é hipérbole, né? Por exemplo, eu já cansei de falar para você não fazer isso. Eu já falei 1 milhão de vezes
para você não se meter naquilo. No português fica bonitinho, né? Fica fácil da gente entender, né? Quando eu já cansei de falar isso, ou já falei 1 milhão de vezes, mas quem é que cansa de falar alguma coisa? Ou, se bem que a gente pode cansar de falar de alguma coisa, né? Mas é outra história. Ou quem é que fala 1 milhão de vezes a mesma coisa? É claro que é um exagero, tá? Em português fica fácil da gente entender. Pois é, no texto bíblico é um pouquinho mais complicado, tá? É um pouquinho mais complicado. Bom, então a gente encerra por aqui essa proposição 4, tá? Espero que não tenha ficado muito ruim aí. Eu tive vários problemas nesse episódio aqui, problemas técnicos, né? Mas em questão de áudio, eu acho que não alterou nada aí para você que está ouvindo em podcast. Para você que está assistindo no YouTube, tem uma pequena quebra da minha beleza física, visual, a minha imagem, tá? Mas o importante aqui não é a minha beleza física, e sim o conteúdo aqui que está no livro O Mundo Perdido do Dilúvio. Tá certo? E aí no próximo episódio a gente continua, próximo episódio às sextas-feiras a gente continua aí agora a falar de hipérbole no dilúvio. Tem muita hipérbole no sentido de que tem muita mesmo, não é só uma hipérbole, tá? Lá no evento dilúvio, tá? Tem várias. Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!